Começa a surgir muitos rumores dos mais diversos sobre o general ucraniano, general Dmitry Krassilnikov, ele que até então, até recentemente, comandava o chamado Grupo Norte. Grupo Norte responsável por Kursk, por toda a invasão, tudo que estava ocorrendo lá. Tá? Ele simplesmente foi removido. Houve uma até bem estranha a nota, tá? Que eu vi. Eu só vi em dois locais, dois meios de. Na realidade, um meio de comunicação ucraniano e alguns outros russos, e de onde eu consegui montar o quebra-cabeça. Mais cedo, no vídeo, eu costumo falar sobre o front das últimas 24 horas, eu trouxe essa notícia, só que eu achei estranho. Eu vou mostrar até a notícia aqui para você, que foi essa daqui, ó. Tá no Stranded Today, que é um site ucraniano, que até eu descobri recentemente que eles não são bem vistos. Dava para imaginar, pelo tipo de notícia, falando um pouquinho, entre aspas, a verdade, que eles sofreriam penalizações, e sim, de fato, sofreram. Mas enfim. Segundo essa matéria, diz o seguinte: ó, o comandante do Grupo Norte, general Dmitry Krassilnikov, anunciou sua renúncia. Primeiro, eu achei estranho, como assim? Ele anunciou a renúncia, você vai entender. Então, mais um zoom aqui. Ele disse à mídia que o comandante-chefe o removeu. O comandante-chefe quer dizer que foi Sisk, né? O removeu em 7 de março. 7 de março foi sexta-feira. Então, antes da grande invasão russa, tá? Ou seja, na véspera do avanço do russo, do gasoduto, só para deixar claro, né? No entanto, como ele diz, nenhuma razão específica foi dada para a renúncia de Krassilnikov. Então não é que não foi renúncia, como eu disse, eu acho que a tradução é errada. Porque se o cara renunciou, então ele é que tá renunciando, né? Ele é que tá dizendo, olha, eu tô saindo. Mas ele, Dmitry Krassilnikov, disse que tava saindo, tinha saído e que tinha sido demitido ou afastado por Sisk. Depois de muito pesquisar, descobri que ele, Krassilnikov, ele está agora com um cargo aqui, deixa eu dizer exatamente qual é o cargo dele agora. Ele está como... cadê? Aqui, ó. Ele foi removido do comando e enviado para comandar um batalhão. Imagina só, o cara que era o comandante geral de tudo lá daquela região, ele vai comandar um batalhão de reserva. Então foi mudada a promoção, deixaram de se promover ele. Esse site aqui é um site russo chamado Tsargrad, TV Tsargrad, TV, site, enfim. É comandado, inclusive, o dono é Malofeev, que é um dos oligarcas da comunicação russo. Mas o que eu quero mostrar aqui a você é uma outra questão aqui. São as repercussões que estão surgindo, possíveis situações estranhas que estão acontecendo, e começam a dizer que ele era um tipo de, era ou é, um tipo de espião. Se de fato isso for acontecer, se de fato é, ele tem que picar a mula de lá, se ficar vai ser morto, tá? Se em breve ele aparecer morto por aí, então há uma grande chance de ser um espião russo e foi eliminado lá pelos ucranianos, tá? É isso que eu falei, nenhum site que eu olhei, eu vasculhei vários sites ucranianos, nenhum fala sobre essa saída. Muito estranha, um pouco antes do grande ataque. E falar aqui, só uma curiosidade, né? Krassilnikov, vou colocar aqui nessa. Krassilnikov, ele foi acusado pelos russos e condenado à revelia, né? Sem estar presente. Ele foi acusado de crimes de guerra, segundo os informes que saíram na época, lá em agosto, setembro do ano passado. Ele não criou nenhum tipo de corredor humanitário para os civis saírem, né, se retirarem. Não deu chance, houve muitas mortes, inclusive encontraram alguns tipos de túneis, né? Debaixo de cada, né, túneis, aqueles tipos de abrigos que tem debaixo das casas, um tipos de porões, encontraram lá um monte de civis mortos, deixados lá, alguns claramente, aparentemente, que morreram de fome. Foi bem complicada assim, a situação. E os russos, à medida que foram reconquistando alguns territórios do Oblast de Kursk, foi descobrindo, e aí condenaram ele, né? Só que o que é que acontece? Começou a surgir alguns rumores
que, de acordo com informantes americanos, então são informações dos americanos que passaram lá para esse especialista militar russo, que na realidade é um coronel, que é meio que repórter, Nakuchev, né? Coronel Aslan Nakuchev. Ele comenta o seguinte: olha, foi removido no início de março, no dia 7, né? E não como resultado da derrota ucraniana na região de Kursk. Até porque ele foi removido antes dessa queda principal, né? É suspeita de cooperação com serviços especiais russos, o que não pôde ser comprovado, mas supostamente há materiais operacionais, né? Então, se esse for realmente o caso, então esta é uma operação óbvia dos serviços especiais russos para desacreditar o comandante imediato antes do início da operação para libertar Sudzi, né? O Sudza. Então tá aí a informação que está circulando, que esse coronel Aslan Nakuchev dizendo que são informantes americanos que estão dizendo que, na realidade, esse Krasnikov, ou Krasnikova, né, como queira, na versão mais russa, Krasnikov na versão mais ucraniana, digamos assim, ele é um espião, seria um espião americano, segundo esses informes, tá? Só para deixar bem claro. Em contrapartida, a deputada Bezuglaia ou Bezuglaia, né? Ela sempre tá, ela é bem contra tudo que acontece, tá, no governo Zelensky. Ela é bem forte muitas vezes em algumas circunstâncias. E ela comenta o seguinte: olha, ela comentou que basicamente o general foi simplesmente expulso por Siski, pelo comandante-geral, né? Dmitry Krassilnikov é um dos poucos gerentes de alto escalão que houve seus subordinados. Experiente. Eles os despedem num momento crítico, disse Bezuglaia, que na realidade eu acho que tentou colocar panos quentes aí. Algo me diz que tem algo a mais por aí, tá? E aí, resumindo, ela encontrou uma forma só de atacar Sisk. Olha o que ela disse. Sisk é um mentiroso, vingativo e manipulador. Pode até ser, não duvido que seja isso, tá? Possa ser que seja uma caça às bruxas, do tipo, precisamos culpar alguém de toda essa derrocada e vamos começar agora a caça às bruxas. Possível? Mas aí, tá todo esse papo, tá, que tá ocorrendo. Não sei até que ponto ele, o Krasnikov, se tudo isso não passa de por exemplo, uma propaganda russa de tentar já causar, descredibilizar, já que Krasnikov é uma pessoa não grata em território russo, não sei exatamente. Eu estou trazendo as notícias e aqui com você dialogar e tentar chegar a alguma possível situação. Mas de forma resumida, então, Krasnikov caiu um pouco antes. Já havia uma derrocada, Kursk já vinha num ritmo acelerado sendo tomado, né? Aquele território vinha num ritmo acelerado. Então, um dia, 24 horas, 48 horas mais ou menos, antes de toda a queda definitiva, Krasnikov foi demitido, foi afastado, né, melhor dizendo, e colocado lá como líder lá de um batalhão de reserva. Né? É um tipo de rebaixamento, não deixa de ser, né? Não chega a ser no título dele, mas rebaixamento na sua função, de suas funções. E aí onde entra a questão de que pode ser simplesmente uma caça às bruxas de Sisk, colocando agora culpa em algumas pessoas para dizer, olha, foi ele já foi a culpa é dele, já até tomamos providência e rebaixamos ele, né? Ele já pode querer fazer essa preparação de tudo isso. Pode ser também essa descoberta que ele é espião, mas não tem muita certeza de tudo isso. Ou pode ser até fazer parte de todo uma propaganda, uma contra-propaganda de tudo isso, porque Krasnikov, como eu falei, pode ser tanto. Olha como é maluco. Por que eu tava pensando agora? Pode ser tanto propaganda negativa para um lado ou para outro. Pode ser simplesmente os americanos jogando uma historinha para os russos ouvirem, né? Conversa para boi dormir, conversa para russo ouvir. Como os americanos sabem que
os russos não gostam de Krasnikov, eles descobriram isso, e aí colocam lá uma pitadinha dizendo, olha, pode ser que seja espião. O governo russo em si, a liderança lá em cima, Gerasimov, etc, etc, e o próprio Putin, devem saber se de fato ele é ou não espião. Mas a propaganda que é divulgada que é diferente. É aquilo que eu disse, não sei de onde é que está vindo. Pode ser americana barra ucraniana para descredibilizar Krasnikov, ou pode ser uma propaganda puramente russa para desacreditar também Krasnikov, para já começar a colocar do tipo, olha, perdemos em Kursk porque o líder mor, o líder principal do setor era espião russo. Entender a jogada é confuso, é isso que eu tô tentando ligar as linhas e que você aí também, eu espero. Eu quero saber a tua opinião, o que é que você acha? Se tem lógica isso que eu tô dizendo, que pode ser essas duas possibilidades, tanto um lado como o outro, tem opiniões fortes de quererem colocar Krasnikov numa situação ruim. Porque, vamos lá, se de fato ele for espião russo e os ucranianos tiverem algum tipo de prova, o cara já estaria preso ou morto. Né? Teria inventado aí qualquer coisa, uma queda acidental do seu prédio, um acidente sem querer, faltou freio no carro, qualquer coisa. Você sabe que isso é possível dos dois lados. Né? Então, pode ser propaganda negativa. Resumindo, Krasnikov se tornou um bode expiatório de Kursk. Resta saber quem está manipulando quem, ou um ajudou o outro de certa forma. Deixa a tua opinião, quero saber o que você acha. Se você descobriu alguma coisa a mais que eu não descobri, quero entender o que você acha de tudo isso.